Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Recentemente foi instalada aqui na Câmara de Vereadores uma comissão especial para avaliar os projetos do Executivo que alteram o regulamento de licenças e gratificações salariais dos servidores do município. No programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho da comissão e também analisar as propostas encaminhadas pela Prefeitura. Para isso estão aqui comigo no estúdio a vereadora Fernanda Melchiona, que é a vice-presidente da comissão, o vereador Airto Ferronato, o relator da comissão especial, e o vereador Dr. Tiago Duarte, que é o presidente e o proponente da comissão especial que trata dos projetos relativos aos servidores aqui do município. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o vereador Dr. Tiago Duarte, presídio, proponente da comissão especial. Perguntar para o senhor inicialmente, vereador, como é que deve ser a dinâmica dos trabalhos dessa comissão, né? Já foram marcadas reuniões externas, né, para ir até os locais onde os trabalhadores estão, né, para fazer essa discussão, ampliar essa discussão, né, junto com cada segmento inicialmente. Como é que vai ser essa dinâmica? Como é que o senhor projeta esse trabalho? São 60 dias, né, vereador? Prorrogáveis por mais 30, né? Então, um panorama inicial desses trabalhos que estão começando. Claro, é uma satisfação estar conversando contigo aqui, com os teus telespectadores. Um forte abraço para o Ferronato, para a Fernanda. E dizer que, na verdade, essa comissão tem o grande objetivo de ampliar a discussão sobre a questão do funcionalismo público em Porto Alegre. Nós acreditamos que ela é de fundamental importância, não só para o funcionalismo, mas para o conjunto da cidade. Porque os serviços se dão a partir da ação desses funcionários públicos. Então, nós três aqui temos uma concepção muito parecida, de que não se deve demonizar o serviço público, de que não deve se jogar a conta dos serviços da cidade que não funcionam para cima do serviço público, de que deve-se dar condições desse serviço público poder atuar e, em função disso, em função do impacto que nós já observamos inicialmente destes projetos na vida do servidor público e, portanto, na vida da cidade, nós resolvemos, eu e diversos outros vereadores, inclusive o vereador Ferronato e a vereadora Fernanda, resolvemos fazer uma comissão especial com relatório, com conclusões, para poder apresentar para o conjunto dos vereadores esse estudo mais qualificado. Nós já temos a primeira reunião marcada no Hospital de Pronto-Socorro, já temos outras 3. A ideia e a sistemática é que essas reuniões possam servir que venham de forma a esclarecer não só os servidores, como a opinião pública e a sociedade de Porto Alegre, né? A nossa ideia é que inicialmente a gente possa ter uma apresentação dos projetos, das mudanças, a partir da construção de uma ferramenta pela Procuradoria do Município e pela Associação dos Fiscais, que os servidores possam em cada um dos locais participar, e que lá nesses locais participarem e que lá nesses locais os vereadores possam estar sentindo realmente a repercussão deste projeto na atual conjuntura municipal. A ideia é essa sistemática, são reuniões com tempo, né, mas que sejam profundamente bem utilizado esse tempo com esse objetivo de esclarecer, de pontuar e, sem dúvida nenhuma, de apresentar sugestões aos 3 PLs do Executivo que versam sobre o funcionalismo público. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereadora Fernanda Melchiona, também seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa, né, como vice-presidente neste momento da comissão especial. Uma das deliberações, né, e parece ter o consenso, né, da comissão, que é a questão de votar esses projetos só após, né, o trabalho da comissão, né. Esse seria o tempo necessário, né, para, como o vereador colocou aqui, de ampliar esse debate, né, vereadora? Trazer um pouco mais de esclarecimento aí sobre essas propostas, né. Primeiro queria te cumprimentar também, Clayton, toda a equipe aí da TV Câmara, o vereador Ferronato, o vereador Tiago e os nossos telespectadores.
E eu acho assim que são dois temas, né? A comissão especial tem um mérito muito importante. Essa iniciativa do Thiago, endossada por todos nós, vai cumprir um papel fundamental, já está cumprindo no sentido de levar aos locais de trabalho e criar o debate com a categoria dos municipários, mas também esclarecer a opinião pública, porque eu tenho ficado muito preocupada com as coisas que o Marquesan tem falado, né? Ele chegou ao cúmulo de uma rádio de grande circulação, dizer que os valores da função gratificada eram 8 vezes mais do que o valor real da última faixa que se tem em relação ao FG. Então, ele tem feito um esforço mentiroso nesse caso, porque é mentira o que ele falou na rádio, de jogar a opinião pública contra o servidor público, como se o responsável pela crise fosse o serviço público municipal e os servidores, que na verdade são os aliados para enfrentar esse momento de crise e, por outro lado, são a ponta do Estado que a população mais precisa nesses momentos. Por exemplo, nós estamos vivendo uma crise brutal em que existe o desemprego, existe o arroz salarial, existe o aumento da população em situação de rua, o aumento da situação de vulnerabilidade social, e a assistência social está colapsando. O Marquesan está colapsando a política de assistência social no município. O que acontece? Bom, se retroalimenta uma situação de crise e de mais vulnerabilidade para quem já está nessa situação de vulnerabilidade. Na verdade, na minha opinião, o Marquesan tem uma política que é estado mínimo para os pobres e para o povo e estado máximo para os ricos e as elites que o apoiam. Então, para nós, a comissão vai cumprir esse papel fundamental, né, de esclarecimento da opinião pública, etc. Nós temos um receio que, enquanto a comissão estivesse trabalhando, o governo tentasse aprovar o regime de urgência. Isso segue, porque segue o receio, né? A comissão tem batalhado para que possa fazer os seus trabalhos sem essa faca no pescoço do governo querendo aprovar esse ataque. Mas, por outro lado, eu vejo que o governo Marquesan está numa crise muito grande, porque o Marquesan é um governo autoritário, não dialoga com os conselhos municipais, não dialoga com o orçamento participativo. Diria mais, desrespeita os vereadores, né, cada um, enfim, agora chamar de covarde os vereadores que não aceitaram retirar direitos da categoria, como ele fez no semestre passado, é um desrespeito brutal, ainda mais quando os vereadores acertaram, né, em votar, em se posicionar contra uma retirada de direitos. Então, essa crise, eles não têm a maioria dos votos na Câmara. Nós, da oposição, vamos querer atuar no sentido de acelerar essa crise para que esses votos nunca tenham, para que a gente possa convencer os pares na Câmara de Vereadores de que é necessário não só ter tempo para discutir, como retirar os projetos. Que a Câmara não vote esses projetos, porque eles significam menos serviço para a população, menos carreira, significam a possibilidade de privatização do demais, significam a possibilidade de desmonte dos conselhos municipais, significam até a perda de salário de 30% dos salários da categoria com a questão dos regimes e do tempo integral. E, além disso, eu quero falar depois dessa questão dos regimes na próxima volta, mas, além de tudo isso, além de atacar os serviços públicos que a população precisa e os servidores, incrementa a crise porque piora a economia municipal, é óbvio. Obrigado, vereadora. Vereador Airton Ferronato, relator desta comissão especial, não acostumado, né, com a relatoria do orçamento aí, né? Já tem uma experiência larga nessa questão. Gostaria que o senhor até fizesse essa diferenciação, né? Como deve ser a relatoria de uma comissão especial, né? E no caso dessa comissão que trata de projetos ligados aos servidores, né? Quais aspectos, né, o senhor deve levar em consideração para elaborar esse relatório? Bom, primeiro eu quero trazer também um abraço aos nossos telespectadores, a ti, meu querido Cleiton, e a todos que nos assistem, ao amigo vereador Thiago e a vereadora, e também amiga vereadora Fernanda. Eu começaria dizendo o seguinte: eu tenho ali 42 anos de serviço público, quem me conhece sabe disso. E eu tenho a característica, trabalhei na União, fui funcionário público federal, trabalhei no Estado, então eu estou no município faz muitos anos. Eu tenho uma história aí dentro do setor público. Vamos começar dizendo o seguinte, uma pequena observação. Eu tenho, com esse conhecimento acumulado todo, a remuneração dos servidores públicos das 3 esferas. Elas tiveram uma característica que foi, vamos dizer assim, distorcendo a realidade da questão, e isto sempre pelo capitaneamento dos executivos e aprovado pelos legislativos, que foi
definição de um valor básico de vencimento muito baixo na maioria dos casos, e uma projeção, uma perspectiva de crescimento através de uma série de gratificações, entre outras a própria dedicação exclusiva, o tempo integral e gratificações por tempo de serviço. Então, hoje, qualquer proposta, e a proposta que está na Câmara, ela centraliza muito nisso, a proposta que está na Câmara, ela retira uma fatia extraordinária desse agregado que se tem. E ela, na verdade, ela, além de algumas coisas retirar, ela propõe outra, que algumas gratificações, aquelas que são essenciais e maiores, elas não sejam, elas tenham uma avaliação periódica, no caso anual, do chefe do executivo. Ou seja, eu sou professor, por exemplo, trabalho 20 horas, tenho uma dedicação para mais 20. A cada ano o executivo vai dizer se aceita mais 20 ou não. E isso distorce toda a estrutura daquilo que se propôs, a forma de remuneração dos servidores. Alguém que tem ali 20 anos de serviço, que ganha 5, tu não pode de uma hora para outra, numa canetada só, baixar para 2,5. Então, isso é uma questão. E com relação específica à tua pergunta, das relatorias, eu vejo como dois olhares. O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias é um relatório que se olha para a prefeitura, as finanças da prefeitura e, no caso, o projeto do governo. E nós vamos olhar com aquela dedicação necessária no sentido de tentar buscar e vamos aprovar sim o nosso projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias com algumas alterações propostas por emendas. Já no caso do relatório dos projetos que tratam de servidores, nós vamos ter um olhar diferenciado e bem distinto, ou seja, enquanto a LDO nós olhamos para o executivo, esses projetos nós vamos dar uma atenção toda especial àquilo que pensam os vereadores e os servidores da Prefeitura de Porto Alegre e da própria Câmara, ou seja, todo o servidor do município. Perfeito. Só para a gente também trazer algumas questões que estão ligadas a esse projeto e também os nossos convidados aqui ficam à vontade para entrar efetivamente nessas questões à medida que acharem necessário, para trazer algumas questões que estão incluídas como a questão do triênio, né, que viraria um quinquênio, né, uma das questões desse projeto, a questão do adicional para o tempo de serviço, né, que seria o fim desse adicional de 15 e 25, né, e por cento, o fim da licença prêmio também, alteração da data de vencimento, de pagamento do salário. Então são algumas questões que vão certamente estar em discussão. E já passo aqui para o senhor, só para encaminhar também, vereador, incluindo nessa questão, que tipo de poder, digamos, tem a comissão, né? Ela vai poder propor algumas emendas, enfim, ou de repente até, quem sabe, a retirada desses projetos, como a vereadora Fernanda defendeu na participação inicial ali? Eu acho que o grande condão da comissão especial é, primeiro, esclarecer a opinião pública, esclarecer os servidores. Eu acho que essa primeira atividade, e a gente teve numa atividade que não foi regular da comissão, mas nós estivemos lá no sábado, nós três, ouvindo um conjunto de professores ali na Zona Norte, e a primeira questão é essa. A segunda situação importante a ação da comissão é de que a comissão possa propor emendas, né, ou cada vereador individualmente possa construir emendas que possam ser divididas com os membros da comissão. Nessa terceira situação, é uma situação que a vereadora Fernanda colocou, mais de pressão política, e que não depende dos vereadores, de ação dos vereadores. Infelizmente, eu também sou favorável, acho que esses projetos eles carecem de uma discussão mínima com os servidores, mas é uma ação que depende do Executivo. Né? A Câmara até pode propor, mas depende do Executivo. Com relação às gratificações, eu quero que o público que nos vê pela TV Câmara entenda o seguinte: ao longo do tempo, essas gratificações foram sendo criadas para substituir salário. Então, elas são salário.
Para dar um exemplo aqui, claro, o salário básico do médico gira em torno de R$ 2.400 a R$ 2.500, né? Então, daí as pessoas já entendem por que o município de Porto Alegre não tem médicos. Os médicos entram, estou falando uma categoria específica, mas para as pessoas entenderem o que isso impacta na vida delas. O fato do senhor, da senhora não ter médico no posto de saúde se deve ao fato do salário médio do médico no município de Porto Alegre estar muito abaixo do salário de mercado. Para citar um exemplo, o programa federal que trouxe médicos de fora, pagava R$10.000 para o médico. A prefeitura de salário básico do médico paga R$2.400. E com essas gratificações chega em líquido em torno, inicial em torno de R$3.000, R$3.000 e poucos reais. Então isso é muito abaixo. O médico entra no início de carreira e logo em seguida sai. Então essa declaração de dizer, de alguns membros sindicais dizerem que o prefeito com essas ações está expulsando o médico do município de Porto Alegre, da prefeitura, isso é verdadeiro, porque vai sair, né? Então, não vai haver nenhum estímulo à permanência de profissionais, principalmente os profissionais mais capacitados, porque eles vão ser cooptados pelo mercado. Então, é importante que as pessoas entendam que essas gratificações, estas questões de triênio, tudo isso é salário, foram incorporados ao longo do tempo como salário. E mesmo assim, mesmo somando tudo isso, ainda está extremamente defasado. Uma outra questão que as pessoas têm que entender é que, aprovados os projetos, a Previdência do município passará a ter grandes dificuldades. Para não dizer que quebra a Previdência do município no dia seguinte. Porque estes profissionais, os que estão próximos da aposentadoria, eles contribuíram por longos anos com 40 horas. E eles vão buscar judicialmente o ressarcimento disso. Todos ao mesmo tempo. Isso fará com que a Previdência Municipal passe a ter dificuldades e tenha até a possibilidade de quebra. Perfeito. Vereadora Fernanda, a senhora já citou a questão da assistência social, né? O vereador Thiago cita a questão da saúde, né? Esses seriam alguns dos impactos, né, para a população quando quando essas questões se forem efetivadas, evidentemente aprovadas, né, dentro desse cenário que está colocado. É isso que a senhora imagina, esse impacto para a população, um impacto direto, né, no caso, para a população. E uma outra questão também, esses projetos foram enviados aqui para a Câmara sob a alegação da Prefeitura, né, de que está no limite, quase ali no limite matricial para ferir a lei de responsabilidade fiscal, né. Esse é um debate também que tem sido feito aqui, né, no plenário. Olha, começo pela última questão. O governo mente sistematicamente com relação ao percentual do comprometimento do orçamento que é investido com pessoal. O governo tem falado que está no limite prudencial, que tem essa lei, né, de responsabilidade fiscal, e depende da nossa opinião sobre ela, mas em relação aos percentuais. E o governo, quando assumiu, estava dizendo que estava com 60% de comprometimento. Pode parecer um debate técnico, mas se tivesse com 60%, a lei determina que tem que fazer uma série de cortes, inclusive, né, demissões, etc. Pois quem faz a análise do comprometimento da Folha é o Tribunal de Contas do Estado. E no primeiro quadrimestre do ano de 2017, já sobre a administração do Marquesan, o dado é que é 44%, bem abaixo do limite prudencial, muito abaixo do limite prudencial, não tem nenhum, nem no sinal de alerta, tá? Nem no sinal amarelo, né? Porque tem o sinal amarelo, o sinal vermelho, nem no sinal amarelo, tá? Então o governo tem mentido. Tanto é que uma iniciativa de vários vereadores também foi provocar o TCE na questão da auditoria das finanças municipais com relação ao parcelamento do salário, porque essa política de não pagar salário, além de ser uma chantagem e um terrorismo permanente com a categoria, tem impacto direto no bolso das pessoas e, portanto, na economia municipal. Então, isso é mentira. Depois que nós mostramos que tinha incongruência nos dados, eles disseram que era 51% e segue o Tribunal de Contas falando que é 44%. Então, assim, o governo está mentindo para a população para induzir um discurso de arroxo, de ataque ao serviço público, de criar a lógica de que a responsabilidade são os servidores municipais, quando, na verdade, nós sabemos
que, bom, os direitos que foram conquistados a partir da mobilização da categoria e na ausência do salário. Eu concordo plenamente com o que o Renato falou e o Thiago falou, trazendo exemplos concretos de como as gratificações foram parte, né, das conquistas da categoria diante de anos que sequer a inflação foi repassada. Né? Se perdeu a bimestralidade, a categoria tem perdas no montante de mais de 20% do salário nos últimos anos. Então, bom, as gratificações foram forma de, por um lado, trazer conquistas, né, evidentemente, mas mais do que isso, também de ter algum tipo de carreira no município. E sobre a questão do óbvio, que atacando isso, não tendo uma política de valorização, de estímulo, muitos profissionais vão embora, né? O que o Thiago coloca com relação aos médicos é verdade, outras categorias também, obviamente, podendo se aposentar, estão pedindo aposentadoria, quem tem outras propostas está indo, né, com outras propostas, e mais do que isso, significa menos serviço, porque eles tiram um regime. À medida que tu diminui, tu faz um concurso para 20 horas, para ser professor, aí tu pega mais 10, ou seja, tu dá 30 horas a aula no município de Porto Alegre. Se tu tira o regime, é menos professor na sala de aula, é menos técnico de enfermagem atendendo nos postos de saúde, enfermeiros, médicos, é menos profissionais de uma maneira geral, administrativos, fazendários, procuradores. Então isso debilita muito o serviço público. E o que mais debilita também, e eu quero terminar com isso, é que o servidor público, ele é um servidor do município, do povo de Porto Alegre. Não é um servidor dos governos, embora tenha gestão, né? Claro, e tem vasos comunicantes. Agora, quando tem determinados casos que entra em choque as premissas da Constituição, da legalidade, da transparência, da impessoalidade, muitas vezes os servidores de carreira se recusam a fazer determinados do gestor, não assinam processos. Os servidores de carreira nos alertaram, por exemplo, do problema da Solos, que depois se descobriu roubou 20 milhões no município de Porto Alegre, só que o governo não ouviu o governo à época. Mesma coisa o tema da Procempa. Se tu coloca o regime como elemento de chantagem, que a cada ano o governo tem que reavaliar, é uma forma de chantagear os servidores municipais e garantir com que haja um silenciamento daquilo que é fundamental, inclusive para fiscalização e para evitar a corrupção. Era assim no tempo da ditadura, Clayton. E foi justamente no governo Colares, logo após a ditadura, que se garantiu que depois de 2 anos da contratação do regime, ele é incorporado. Para quê? Para evitar chantagem, para evitar corrupção, para evitar perseguição a quem é lutador e sindicalista, para evitar que um elemento de garantia de serviço seja um elemento de coerção pelos governos. E é isso que o Marquesan quer voltar, a ter um elemento de coerção sobre os servidores municipais. Só deixa eu complementar, Fernanda, antes do Ferronato, e dizer para as pessoas o seguinte também, que a retirada do regime faz com que o custo do Estado seja maior. Claro. Porque ao invés de ter um profissional que faça 40 horas de trabalho, a prefeitura vai ter que contratar 2 de 20. E isso sai pelo menos 2/3 mais caro para a prefeitura. Ok. Vereador Ayrton Ferronato. Bom, são questões importantes e complexas, né, nesse contexto em que a prefeitura coloca essa crise financeira, né, e apresenta projetos nos diversos segmentos, e esse em específico em relação aos servidores, né? Já passamos por aqui a questão do trabalho do Previmpa, do teto, próprio teto salarial, né? Não seria o foco da comissão, né, mas daqui a pouco, dentro desse processo de discussão, pode vir aí alguns apontamentos por parte do relatório, em termos de como angariar mais recursos, aí, enfim, não entrando tanto no projeto dos servidores, não indo tão a fundo nessas mudanças que estão colocadas aí. Bom, se nós dessemos uma atenção ao que falam o servidor público, e muito também relacionado à questão do servidor público que trabalha com a receita, com o controle, e no caso a fazenda, nós vamos ver que existem propostas, e eu sei disso porque eu sou servidor do Estado, fiscal de Estado, trabalhei muitos anos nisso, e hoje nós olharmos o Estado, a fiscalização apresenta sucessivas propostas de incremento da receita estadual. E lá nós temos lá os nossos 10 pontos, são 10 propostas. E o município de Porto Alegre, através das suas áreas afins, elas sabem disso, têm isso e contribuem com isso, e podem contribuir bastante sugerindo questões de proposta, por um lado.
Por outro lado, a questão da análise que faz o município, da divulgação de dados do município, a Fernanda fala disso, o Tiago também, e com propriedade, se busca uma informação do STN. E STN é uma secretaria do Tesouro Nacional vinculada ao Ministério da Fazenda, que atua para a União. E tem lá a sua formulação de dados com relação ao que é comprometimento de folha. Nos estados, o comprometimento da folha é um comprometimento calculado pelo Tribunal de Contas do Estado. Por isso, da importância daquela busca de valores e de informações que foi proposta pelo Tiago e pelos demais outros vereadores, inclusive a Fernanda esteve junto nesta proposta. E eu fui o relator também, fui favorável. O que nós temos que saber? Primeiro, confirmar que já existe isso. Confirmar o dado que é divulgado pelo Tribunal de Contas, ou seja, que comprometimento se tem. Porque eu sei que o servidor é responsável também, como é responsável deve ser qualquer administração. Se alcançarmos um limite prudencial e daí para cima, as coisas começam a complicar e o servidor compreenderá com toda a certeza que são necessárias medidas. Então, esta informação do Tribunal de Contas, ratificando aquilo que ele vem dizendo, é interessante, de que, na verdade, estamos distantes do limite prudencial. Isso é uma questão que nós temos ali. Com relação à questão de nós buscarmos, propormos ações, isso não seria, vamos dizer assim, o nosso objeto principal. O nosso objeto é tratar dos projetos. Perfeito. Agora, tenho certeza que vão surgir propostas ali no meio desse caminho para nós até auxiliar o executivo no sentido de propor outras alternativas. E eu sei que se fala bastante, se fala na União, se fala no Estado, se fala no município. E isso vem de muito longe, eu acompanho de perto isso há décadas, que é a questão da recuperação de tributos sonegados, que o Brasil é um dos campeões mundiais da sonegação, e do tamanho dos benefícios fiscais que se dá nesse país. Ou seja, valores extraordinariamente altos, normalmente para quem não precisa. E esses benefícios fiscais, eu não sou contra todos, temos benefícios fiscais necessários. Agora tem benefícios fiscais que o governo dá 200, 300, 100 bilhões e milhões de reais para 30 empregos, 50 empregos. É um custo-benefício devastador para a sociedade, principalmente o mais pobre. Se auxilia normalmente grandes empresas nacionais e multinacionais e se retira recursos do cidadão. Portanto, essa avaliação dos benefícios fiscais é uma necessidade. Chegamos aí ao final do primeiro bloco. Nós estamos falando no programa de hoje sobre os projetos do Executivo que alteram algumas questões ligadas ao Estatuto dos Servidores aqui na capital gaúcha. E estamos falando também sobre o trabalho da Comissão Especial que vai analisar todas estas propostas, todos esses projetos encaminhados pela Prefeitura. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Fiquem. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos.
Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre os projetos que estão ligados à questão do servidor público aqui na capital gaúcha. Alguns que alteram algumas questões ligadas ao Estatuto do Servidor, mexem na licença, nas gratificações salariais, e falamos sobre o trabalho de uma comissão especial que está analisando toda essa gama de propostas que tramitam aqui na Câmara de Vereadores. O Dr. Tiago Duarte é o presidente e proponente da comissão. Antes, só para fazer um esclarecimento aqui, né, para o nosso telespectador, que nós também convidamos, né, vereadores que são da base, né, para participar aqui do debate, né, são da base do governo, né, para discutir um pouquinho também, ampliar essas questões. Mas, enfim, alguns colocaram que estão se preparando para o debate do IPTU, né. Então é uma outra questão que também está sendo colocada aí, que vem discussão pela frente. Então, que podiam ter preparado a cidade, né? Ter discutido com a cidade, ter mecanismos de transparência para as pessoas saberem o que está se discutindo, mas enfim. Então, estamos aqui com o presidente, o relator e a vice-presidente da comissão especial, né? Então, tratando sobre o trabalho dessa comissão que vai avaliar esses projetos. Vereador, já temos reuniões externas agendadas, começando nessa própria semana, no HPS. Eu pergunto ao senhor como é que, perguntei inicialmente da dinâmica, né, mas vão ser discussões com cada nicho de servidor, com cada segmento, e depois vai se compilar isso, ou vai ter uma reunião com todos aqui na Câmara? Essa é a expectativa, enfim, como é que... Acho que isso também, né? Então, as 4 primeiras externas que estão marcadas no HPS, dia 28. Dia 28 de setembro, às 19 horas. Dia 5 de outubro, na centralizada, em torno do meio-dia, 12h30, a Câmara solicitou o auditório da Prefeitura. Se por algum motivo não for possível, a Associação dos Fiscais, a IAMU, se prontificou a liberar o seu auditório para que seja feita lá. Então, dia 5 ao meio-dia. Dia 10 ao meio-dia no DEMAI, né? Lá na sede do DEMAI, e às 19 horas no Simers, né? Essas são as 4 primeiras que estão marcadas. O pessoal do PAX solicitou uma reunião no próprio PAX, a ser marcada ainda. O pessoal do SENGE quer fazer uma reunião lá no SENGE, ficou de ser marcada ainda, e sem dúvida nenhuma teríamos que ter, além de outras entidades que já solicitaram, que agora me falha a memória, e nós vamos ter uma grande audiência aqui na Câmara, ao final, englobando todos os servidores. A sistemática é que nós tenhamos 10 minutos de apresentação dos projetos, de forma sistemática, em PowerPoint, por servidores que construíram, que ajudaram a construir esse projeto. Não quer dizer que esses servidores sejam favoráveis ao projeto, mas eles ajudaram na construção, eles provavelmente servidores da Fazenda e da Procuradoria apresentariam os projetos, né? Nós teríamos um momento intermediário com 8 a 10 intervenções de 3 minutos dos servidores ou das pessoas que estiverem presentes às reuniões, e nós teremos, finalizando, as conclusões dos vereadores, vão ter a palavra os vereadores que estiverem nestas audiências. Então, essa é a sistemática. Em cada reunião, a ideia é que vai se ter uma ata, né? E em cima disso, o vereador Ferronato tende a construir o seu relatório. Então, essa é a sistemática da comissão especial. Eu acho que, em síntese, é isso, né? E a gente espera, e a gente já convida todo o público, a sociedade civil e os servidores que estejam presentes
para que a gente possa esclarecer, elucidar, retirar dúvidas e construir uma alternativa diferente dessa da aprovação desses projetos. Porque é um debate, né, vereador Fernando, que evidentemente ele tem muito a ver com o servidor público, mas ele é um debate que toca também em relação à sociedade, né, aos moradores, enfim, aqui de Porto Alegre. Uma questão que foi colocada, você falou no primeiro bloco em relação ao regime, né? Seria a questão mais polêmica em relação a esse projeto, ou tem algum outro ponto que carece uma atenção especial, uma discussão mais ampla? A gente falou no regime, mas daqui a pouco, enfim, quinquênio, alguma... Eu acho que tudo, né? Na verdade, por exemplo, o que tu falaste que muda a data do pagamento. Não só muda a data do pagamento, como autoriza algo que a lei orgânica não permite, que é o parcelamento dos salários. O que o governo quer com esse projeto é ter na legislação um resguardo para permitir massacrar os servidores. Nós vemos o que está acontecendo no Estado. Esse mês o Sartori pagou R$300 para os professores estaduais, né? É um cúmulo do absurdo, do desrespeito e da tragédia social, porque é evidente que uma família que ganha R$300, um profissional não tem nenhuma condição, né, de pagar suas contas, enfim, de viver, né, de garantir o custo mínimo de vida para si e para sua família. Então, esse projeto permite parcelamento. O do triênio e do quinquênio é um desmonte da carreira, porque tu acaba tendo uma limitação, né, do número de progressões e, ao mesmo tempo, transformando todas elas em quinquênio, tirando o estímulo e a valorização do servidor. O do regime nós já falamos, instrumento de coerção que pode significar perdas reais de até 30% do salário e além do que, né, vai fazer com que a gente tenha menos serviços públicos prestados à população. O do DEMAI abre margem para a privatização, porque estipula a política das parcerias público-privadas no DEMAI, que é superavitário. Então o discurso de que o governo está tentando resolver o problema do déficit não é verdadeiro. O DEMAI teve lucros de mais de 100 milhões no primeiro semestre. Vai fechar o ano com lucros de mais de 200 milhões e tem, né, tarifas mais baixas. Todos os lugares que houve a privatização da água se viu o aumento da tarifa e a piora da qualidade do serviço. Tanto é que vários países que haviam privatizado o sistema de água estão tentando reverter essa privatização e retomar o controle público da sua gestão da água. Depois tem o dos conselhos municipais, que permite a flexibilização para que o governo mande leis que precisam de menos votos na Câmara de Vereadores para desmontar o poder dos conselhos. Os conselhos são os órgãos do controle social que fiscalizam, deliberam e fazem, né, esse controle público. Não só, mas os conselhos têm um papel fundamental no controle público do gestor. E são formados por integrantes do governo, claro, por indicação das secretarias, mas pela maioria da sociedade civil, a maioria deles, né? Alguns, enfim, tem ainda problema na sua composição. Então o governo, que tem uma visão autoritária, quer desmontar a possibilidade de controle social da cidadania, da sociedade civil, né? Da organização da sociedade de Porto Alegre, assim como o orçamento participativo desmontou, diz que não tem dinheiro, então não tem plenária, não está executando as demandas passadas e não está fazendo novas plenárias, que poderiam até nem ser para demandar novos investimentos, mas para discutir a política da cidade, para discutir, por exemplo, um tema extremamente complexo como o do IPTU, que o governo mandou nos 45 minutos do segundo tempo, 430 páginas, sem o valor atual, que eu tive que fazer por pedido de informação, eles mandaram só na semana passada, que pode significar um aumento, né, de até 100% para determinadas pessoas, sem mecanismo de transparência, sem simuladores, sem discutir. Por exemplo, com o orçamento participativo, que podia ser parte da discussão do conjunto da política, né, tributária no município de Porto Alegre. Então, na verdade, é um pacote que é um retrato de um modus operandi do governo, que é um modus operandi autoritário, que é um modus operandi contra o servidor público, que ao fim e ao cabo é uma lógica que só piora a questão, né, da crise econômica em Porto Alegre, porque interfere diretamente na economia municipal, fazendo com que menos gente tenha condições, né, de, enfim, quitar a sua vida, gerando uma verdadeira bola de neve aí na economia municipal.
Há projetos, sem interromper, há projetos que inclusive existe manifestação da sociedade civil contrária. Por exemplo, esse que troca a data do vencimento, a data do pagamento dos servidores, o Sindilojas é impactado diretamente. É o dia quinto dia útil. Que troca para o quinto dia útil do mês. Então, há mobilizações que não são só de servidores. A sociedade civil organizada também se mobiliza contra diversas dessas ações. Perfeito, vereador Ferronato. Só para a gente esclarecer também, a gente falou no triênio, quinquênio, né? De repente o telespectador talvez não esteja tão familiarizado com essas questões, né? Só para deixar claro também, hoje temos o triênio, né? Que a cada 3 anos é um acréscimo de 5% no salário, né? Isso, né? E ficaria um quinquênio, inverteria, né? A cada 5 anos um acréscimo de 3% no salário. Uma outra questão que se coloca é o fim da licença prêmio, né? Que era a cada 5 anos, interrupto de trabalho, teria uma licença de 3 meses, né? Vereador Ferronato, independente, né, do posicionamento, o momento também é de debate em relação a essas questões todas, né? O papel do servidor público, né? A relação com as finanças, né? O tamanho da máquina pública. Essa é uma discussão que também está inserida nesse contexto de alguma forma. Eu tenho conversado, e já sou funcionário há muitos anos, mais de 40. E eu tenho conversado bastante com servidores de Porto Alegre e eles têm me procurado com muita intensidade. E a gente conversa todos os dias, como todos nós. A Câmara tem recebido servidores públicos conversando sobre o tema. A nossa questão relativa a regime é uma questão primeira. E é uma questão que o servidor público está extraordinariamente preocupado com a possibilidade de perda. Então essa nós devemos nos concentrar com toda atenção e buscar uma forma de convencer, inclusive vereadores da base, para que vote conosco nesta primeira questão. A segunda questão, vamos dizer assim, é o tempo de serviço. E o tempo de serviço ele tem duas propostas, duas sistemáticas, União, Estado e Município. Nós temos o tempo de serviço, aquele do triênio hoje, e nós temos o agregado de tempo de serviço que é em 15 e 25 anos. Assim funciona no Estado e tem funcionado muito parecido no município. Ou seja, aquele agregado, se eu trabalhar 15 anos na prefeitura, eu sei que eu terei um agregado de 15%. Se eu trabalhar 30 anos, eu teria um outro agregado. Isto, na verdade, é outra questão fundamental para o setor público. Por quê? Porque ele vincula e liga muito com a carreira do servidor. E eu tenho dito, e eu trabalhei nisso por muitos anos, a ideia de tu ter remuneração muito parecida, senão igual, e o teto, sempre defendi teto único. Não é possível que um servidor da União, eu fui funcionário público federal, e o servidor do município, aqui no município eu ganho no máximo 10, e na União eu ganho no máximo 30, se eu sou um bom servidor, e se eu tenho um mínimo de massa de crítica, eu vou pensar, eu vou fazer o meu concurso aqui, mas o meu sonho é ir para Brasília para trabalhar no federal. Portanto, esta paridade tem que existir. E nós temos que ter uma preocupação com isso, sob hipótese de nós, além de acontecer aquilo que o Thiago fala com propriedade, nós vamos aumentar o custo do serviço público e a massa do servidor público, se nós começar a perder servidor público e, além de perder os melhores, aquela redução de tempo fazer com que, em vez de eu preciso 2 ou 3, é muito mais caro. Portanto, essa é a segunda questão muito interessante nós temos aí. A terceira questão é a questão que a Fernanda fala agora, que é a questão do DEMAI. Além dos mesmos, estar submetido às mesmas regras que se pretende mudar, nós temos a questão da privatização do DEMAI. Para nós, água não se privatiza. Então é outro aspecto. Com relação à questão dos conselhos, eu sei que estou falando um pouco demais desse momento, mas o orçamento participativo lá em 89, eu já era vereador de Porto Alegre quando se instituiu o orçamento de Porto Alegre.
uma marca registrada da cidade. Se Porto Alegre hoje é conhecida mundialmente, ou quase todo mundo, ela é conhecida pela participação popular, e o orçamento participativo é o capitão disso. Se nós tivéssemos tido discussões no orçamento participativo de todos os projetos que temos aí, concordo, IPTU, servidor, etc., aqui na Câmara nós estaríamos discutindo um projeto debatido com a cidade. E isto não aconteceu. Então, essas três questões aí, assim, eu tenho uma proposta, e até a pedido deles, de uma frente parlamentar em defesa dos conselhos. Apresentei para discutir. E para concluir, então, depois nós temos a licença-prêmio, que é uma questão que tem que se discutir. Nós temos a questão do adicional de triênios, vamos discutir. Mas 3 ou 4 pontos aí são fundamentais, e nós não podemos pensar em propor normas que não seja a reprovação destas propostas. Perfeito, a gente está chegando também ao final do programa, mas eu queria fazer mais uma rodada de encerramento aqui com os nossos convidados para dar aquele recado final, né, o que faltou ainda ser dito, né, em relação ao trabalho da comissão, em relação às propostas que estão tramitando aqui na casa. Eu começo aqui com o presidente, vereador Tiago Duarte. Então eu faço esse convite à população de Porto Alegre, aos servidores, que realmente possam se apropriar desses projetos e pensem exatamente nisso. A precarização do serviço público piora os serviços da cidade e faz com que o custo do Estado seja maior, inclusive, do que está sendo. Então é importante estar alerta para isso. Nós não devemos demonizar o servidor público, porque senão nós vamos estar precarizando o serviço público, nós vamos estar piorando ele, e infelizmente é isso que a gente tem visto o Poder Executivo Municipal fazer, né? A solução da crise está em se emparcerar com esses servidores públicos que têm a memória do serviço público e que podem melhorar as ações que a prefeitura tem que fazer na cidade, e não demonizá-los. Se há distorções, se há erros, se há equívocos, se há coisas erradas sendo feitas por determinada pessoa dentro do rol de servidores públicos, que certamente é uma minoria, existem mecanismos legais que a prefeitura, com coragem, se ela tiver coragem, ela pode usar para coibir e para corrigir o rumo em determinados excessos, mas não tirando direitos e garantias dos servidores públicos. O servidor público, se aprovado essas medidas, ele passa a ser um estagiário em Porto Alegre, porque, como disse o Ferronato, quando ele se qualificar, ele vai prestar um concurso em outro local e vai embora do município de Porto Alegre. E é isso que a gente realmente não quer. A gente não quer que a carreira do município de Porto Alegre seja uma carreira anã, seja uma carreira em que as pessoas simplesmente passem por aqui, mas que elas possam construir sua vida em Porto Alegre, que elas possam, sem dúvida nenhuma, qualificar o atendimento das pessoas e melhorar a vida para quem mais precisa. Perfeito. Vereadora Fernanda, recado final? Olha, eu queria lamentar primeiro a ausência do governo, tá? Eu acho que isso também é uma demonstração da falta de transparência e de debate público, porque o Marquesa fala do pacote quando ele está sozinho na rádio, e aí ele mente, porque, claro, os jornalistas não têm a obrigação de saber o valor de uma FG, mas eu fiquei chocada com o prefeito mentir que o valor da FG é 8 vezes maior que o valor real. Isso é um absurdo, porque ele está fazendo um esforço de jogar a opinião pública contra os servidores, contra o serviço público, usando argumentos que não são verdade. A gente fala muito das fake news na internet. Um prefeito que fala no ar notícias fake é um escândalo, gente. É inaceitável. E quando tem o debate público, não vem para debater esses argumentos para que a gente possa, né, desmontar os argumentos centrais desse projeto que ataca o serviço, que ataca a cidade, que ataca o Estado para a população que mais precisa e que ataca a carreira de quem é servidor público municipal. A Thiago, maior pode. FG no município de Porto Alegre é R$700.
A maior FG no município de Porto Alegre é em torno de R$700. É importante que seja nominado isso. Então, eu estou bem feliz de estar nessa comissão. O Thiago é o nosso presidente, o Ayrton é relator, e vocês viram que aqui nós pensamos muito parecido com relação a esse projeto, mas nós vamos precisar, né, de outros vereadores que estejam conosco para que a gente possa ou derrubar, porque é isso, quem pode retirar é o governo, né? Nós não podemos retirar os projetos, mas nós podemos ser parte da pressão política pela retirada, e se não for retirado, nós temos que derrotar esses 6 projetos. E aí nós precisamos do apoio não só de servidores, mas da população, né, que esteja junto conosco defendendo com que haja direitos no município de Porto Alegre, que a assistência social não seja desmontada, que a saúde não seja desmontada, que a educação não seja desmontada, e que um projeto autoritário, recessivo e contra os servidores não se estabeleça no município. Então, a gente precisa do apoio de vocês, vamos estar firme nessa luta, né, com a comissão especial e apostando na mobilização para derrotar esse pacote. Vereador Ayrton Ferronato, recado final, que esse é o debate que se estabelece, né? Sim. Sociedade e servidores, né, nesse processo. Eu acredito que é interessante reforçar, nessas palavras finais, as posições aqui ditas, mas capitaneadas pelo Thiago, quando ele fala dos nossos encontros, né? E nós somos aqui 3 vereadores experimentados em Porto Alegre, temos consciência e sabemos como as coisas têm andado. E nestas nossas comissões que se criam aqui em Porto Alegre, na Câmara, elas têm uma grande possibilidade de contribuir decisivamente com o debate, mas também, principalmente, com o resultado da votação. Porque é exatamente na comissão que desapaixonadamente se conversa o que é, como está, o que será e o que acontecerá se aprovado ou rejeitado. Portanto, é um belo espaço que nós temos de discussão e aprofundamento da questão. Nós temos as nossas reuniões que vão acontecer nestas datas e em determinados locais. E significa dizer, eu quero dizer o seguinte, que na reunião que se faz, por exemplo, ali no nosso HPS, se o nosso servidor não pode ir nas reuniões anteriores, não possa ir nas futuras, ele pode chegar no HPS, porque nós vamos tratar do mesmo tema, o mesmo formato em todos os encontros. E quanto maior é a participação do servidor, o grande interessado na questão, e da própria sociedade, maior é a pressão. Então nós vamos ter reuniões, além de termos essas reuniões nessas repartições já mencionadas, em outras que acontecerão, nós vamos ter reunião na Câmara também. Então, vamos ir nestas reuniões setoriais e vamos num dia X estarmos aqui na Câmara de casa cheia para discutir ou finalizar a discussão com muita gente. Isso dá uma pressão bastante interessante e o resultado pode ser definido em razão desta pressão, ou melhor, será definido em razão desta pressão dos interessados no processo, que eu vou repetir aquilo que já foi dito, não por mim, mas pelos vereadores. É uma questão que, além de trazer dificuldades e prejuízos ao servidor, traz dificuldades e prejuízos à cidade de Porto Alegre, aos serviços, e traz perdas à Prefeitura de Porto Alegre se nós diminuirmos a capacidade de trabalho e tempo de trabalho do nosso servidor. O custo vai ser certamente maior e isto não é bom para as finanças do município de Porto Alegre, e nesta área é a minha especialidade, que eu dou uma atenção toda especial. Perfeito. Vereadora, obrigado pelo debate, pela presença aqui na TV Câmara. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você visite e acesse as nossas redes sociais, fique por dentro do trabalho realizado aqui pela TV Câmara. Nós nos encontramos então no próximo programa. Um grande abraço e até lá.